Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que o eterno Elohim de Israel, nosso Criador, nosso Pai Celestial, siga nos abençoando grandemente. No nome de Yahushua HaMashiach, seu Filho amado, nosso Salvador. Amém. E assim seja. Como tinha dito no último vídeo, vamos continuar então o estudo sobre Oséias e as duas casas de Israel. E vamos ler aqui no capítulo 12, no versículo 1, onde está escrito: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Temos aqui termos simbólicos que possuem interpretação espiritual e também literal. Lembrando que tudo que é literal tem sua representação espiritual. Esse vento leste que Efraim apacentava e perseguia significa que eles possuíam relacionamentos, negociações com povos estrangeiros, pessoas ao leste de Israel, grupos, reinos do leste de Israel. E eles procuravam favores desses reinos e não procuravam o eterno Criador, não se apoiavam com a fé no eterno Criador. Por isso se multiplicava as mentiras e destruição. Ele estava em rebeldia com o Criador. Todo o povo da casa de Israel, representado aqui por Efraim. Por isso diz: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. E no versículo 2 temos o Eu sou, o Yahweh, também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras, o recompensará. Aqui temos o Eterno também se queixando da casa de Judá, do reino do sul, porque eles também pecaram. E diz que ele os recompensaria conforme as suas obras. Essas obras aqui que ele se refere seriam as obras de arrependimento e a consagração que fizessem ao Criador. Por isso diz no versículo 3: No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Elohim. Temos aqui uma lembrança, o Eterno lembrando com o personagem de Jacó, Yaakov, no hebraico, antes dele nascer. E depois, já quando grande, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou Deus, e ali falou Deus conosco. Em Betel achou o Criador, e ali falou com o Criador, Elohim, com ele, ali. Por que será que o Eterno está lembrando dessa passagem com Jacó? Ele está lembrando de quando Jacó se disponibilizou em fé e temor ao Eterno, andar corretamente em seus caminhos. Por isso ele se queixa da tribo de Judá e lembra de Jacó, como tudo começou, quando ele conheceu ao seu Criador, se arrependeu do pecado de ter mentido ao seu pai para receber a bênção da primogenitura, e foi abençoado. Por isso ele lembra a tribo de Judá, que com Israel, Jacó, foi assim, para que eles se arrependessem e voltassem ao verdadeiro caminho. Por isso ele diz no versículo 2: Segundo as suas obras o recompensarei. Por isso que temos que lembrar do verdadeiro caminho. E quem é o caminho? Quem disse que é o caminho? Quem disse que é o caminho, a verdade e a vida? Então temos que examinar a nossa própria vida e vermos se estamos realmente andando
conforme esse caminho. E se não estivermos, é bom lembrar de como tudo começou e de quando andávamos em outro tempo. Por isso temos aqui do lado esquerdo, em Gênesis capítulo 28, versículo 17, a menção de Jacó. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel. Bet, casa, El de Elohim, o Criador. Betel, casa de Elohim. Aqui traduzido está como casa de Deus. Senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus, porque ali ele presenciou a presença do Eterno e esteve com ele. E temeu, e ali se disponibilizou ser fiel ao Criador. E no versículo 5 temos: o eu sou, o Yahu, o Elohim dos exércitos, Yahu Tsebaot, o Yahu Tsebaot. O Senhor é o seu nome. Yahu é o seu nome no original em hebraico. Vamos ver aqui na Strong, no versículo 5. Vejam as 4 letras: Yud, Re, Vav, Re. Não é Senhor, é YHWH, é o seu nome. E continuando no versículo 6, converte-te a teu Elohim, a teu Criador. Esse é o contexto, a teu Criador. Guarda o amor e o juízo, e no teu Criador, teu Elohim, espera sempre. No versículo 7, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Vejam que a casa de Israel, neste tempo, amava a opressão, a corrupção, o engano, a injustiça, o roubo. E dizia, por isso está aqui no versículo 8, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Eles enganavam a eles mesmos, pois eram injustos e diziam que tinham se enriquecido. Verdadeiramente, eles prosperaram devido ao Eterno ter abençoado a nação de Israel. Porém, devido à sua injustiça, o Eterno diz: mas eu sou o Yahu, teu Criador, teu Elohim. Desde a terra do Egito eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. O Eterno aqui está mostrando uma esperança, mesmo Israel sem merecer, que viria a acontecer deles habitarem novamente em tendas, como nos dias da festa, nos dias das festas que foram decretadas após a saída do Egito, as festas solenes do Eterno, as festas hebraicas, porque eles já não festejavam mais aquelas festas neste tempo. E o Eterno mostra aqui, em sua infinita benevolência e bondade, misericórdia, que eles voltariam ao seu Criador e celebrariam novamente as suas festas, mesmo eles tendo pecado e amando a injustiça. Porém, eles seriam punidos pelo pecado que cometeram. E no versículo 10 temos: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Temos aqui que essa palavra símiles, no versículo 10, ela está no sentido de parecer, comparação, caso exposto, comparecimento. Por isso que ele diz: propus símiles, porque através dos profetas ele expôs tudo que Israel estava fazendo e deu visões e ministério. E no versículo 11 temos: se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois,
os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Ou seja, o Eterno está dizendo aqui que eles estavam sacrificando bois e fazendo serviço de sacrifício e adoração em lugares que não estavam determinados pelo Eterno para fazer. Eles estavam seguindo procedimentos de sacrifícios por conta própria, em lugares indevidos, não determinados pelo Eterno. Por isso, eles davam as costas ao Eterno e faziam como bem entendiam. Por isso ele diz aqui, o Eterno diz, no versículo 11, deixa eu tirar a Strong, para ficar melhor a visualização. No versículo 11 ele diz: pura vaidade são eles. Se há transgressão em Gileade, e se em Gilgal sacrificam bois. Ele está dizendo que esse serviço de adoração e sacrifício que eles faziam eram pura vaidade, porque não estavam servindo corretamente. E no versículo 12 temos: Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por mulher, e por ela guardou o gado. Aqui temos no versículo 12 uma menção novamente a Jacó, que fugiu para a terra da Síria, para Padã Arã, em tempos de dificuldade, como está no livro de Gênesis. Padã Arã na Síria. E ele traz essa lembrança outra vez, para que eles tivessem a noção do que eles passariam. E por isso no versículo 13 temos: mas eu sou, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Lembrando novamente a libertação do povo hebreu no Egito, que através do profeta Moisés, saíram do Egito protegidos, guardados. E no versículo 14 temos: Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto, o eu sou deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio, sua desonra, pois a justiça do Eterno e os seus decretos através dos profetas, a palavra que ele enviou não voltaria vazia e se cumpriria em tudo o que ele falou. Vejam que nesse capítulo 12 o Eterno trouxe lembranças do passado com Jacó, com Israel, com Moisés, para que eles tivessem noção do que passaram aquele povo quando estiveram em dificuldades, e também quando se voltaram ao seu Criador, como foram amados e protegidos por ele. Porém, Israel, no contexto aqui do capítulo 12, mais precisamente a casa de Israel, reino do norte, estava dando as costas para o Eterno, e a casa do sul também possuía contendas, a casa de Judá. Por isso ambos são lembrados com seus pais, seus antepassados, neste capítulo, para que eles viessem ter a noção de como foi no passado e se corrigissem. Temos esse exemplo nos dias atuais, também através dos profetas, das escrituras sagradas, e também na nossa própria vida, quando você procurou ao Criador de todo o coração, e Ele te ajudou durante a vida. E por que não ajudaria novamente? Então lembrem-se da palavra, os ensinos do nosso amado Salvador, que disse: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que a paz e a graça do nosso amado Salvador estejam com todos, e até o próximo estudo. Shalom Aleichem.